Olá pessoal, professor Tales. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre o processo histórico de ocupação da América. A ocupação do continente americano pelos europeus ela se dá no ano de 1492 por uma viagem feita por Cristóvão Colombo, financiada pela corte espanhola. Nessa época, o feudalismo ele estava em queda, dava início ao capitalismo, e o grande fortalecedor do capitalismo na época eram as grandes viagens marítimas em busca de comércio, venda, exploração de território e os navios aí que acabassem se atracando. Dessa forma, com o surgimento de um novo sistema econômico, as potências da época, no caso Portugal, Espanha, França, Inglaterra e a Holanda, lançavam-se ao mar em busca de novos territórios para ampliar aí o seu comércio, né? No caso, as Índias. Em busca de uma viagem com o intuito de atingir as Índias, os espanhóis acabaram desembarcando numa terra antes desconhecida, isso por volta do ano de 1492. Espanha e Portugal, então, no ano de 1494, ela divide as terras conquistadas entre elas por meio de um tratado esse chamado de Tordesilhas. 6 anos após a chegada dos espanhóis ao continente americano, um homem chamado Pedro Álvares Cabral desembarca no território brasileiro no ano de 1500, né, dando início então à ocupação do continente americano. Com a ocupação dos europeus no continente americano, algumas mudanças geopolíticas foram se tornando frequentes. Dentre essas mudanças, nós podemos citar a ocupação do território, que não leva em conta a dificuldade de adaptação dos povos nativos. A América do Norte era ocupada por povos, dentre eles franceses, ingleses e holandeses, né? A América Central ocupada pelos espanhóis e franceses na América do Sul pelos portugueses e espanhóis. Todas as riquezas, dentre elas pedras preciosas e especiarias, eram trocadas por objetos totalmente inúteis para os nativos, né? Essa prática foi chamada de escambo, né? A troca de objetos como espelhos e pentes para o cabelo. Isso acabou resultando também no genocídio dos povos nativos, a imposição desses colonizadores pelo trabalho escravo a esses povos, onde a região passa agora a ser uma colônia de exploração. Nessa tomada, houve dois tipos de colônia: a de exploração e a colônia de povoamento. A primeira, no caso, a de exploração, era realizada pelos portugueses e espanhóis na América do Sul e Central, usufruindo de riqueza dos povos nativos e extinguindo também todos os bens naturais das florestas e matas da região. Já os ingleses, né, expulsos do Reino Unido, iniciaram uma colonização para povoar a região da América do Norte. Mas quais são então as principais hipóteses de ocupação do homem na América pré-histórica? Talvez a mais conhecida teoria é a provável responsável por trazer a nossa espécie para o continente americano. Anos antes da ocupação europeia, tenha sido uma teoria do Estreito de Bering. Segundo alguns historiadores, as terras americanas começaram a ser povoadas pelos primeiros seres humanos quando estes, vindo da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering na época da última era glacial, período em que o estreito estava coberto por uma camada de gelo, unindo o continente asiático com o americano. Essas pesquisas indicam que as descobertas da América pelos asiáticos do leste da Ásia se deu com as peregrinações realizadas através de alguns supostos animais gigantes. A ocupação ocorreu aí cerca de 40 ou 50 mil anos, foi feita a pé, pelo fato dos asiáticos de então desconhecerem as práticas da navegação.
A segunda teoria diz que a ocupação das Américas se deu por peregrinações de certos grupos de humanos que partiam das ilhas da Polinésia e Oceania em pequenas embarcações e chegou à América do Sul por meio do Oceano Pacífico, tendo mais tarde povoado o restante da América. Essa teoria ela é totalmente contrária à primeira mencionada sobre o Estreito de Bering, já que ela afirma que os povos não chegaram há 50 mil anos, mas há aproximadamente 10 mil anos atrás. Uma outra teoria diz a respeito de uma rota totalmente alternativa. Segundo alguns pesquisadores, um grupo de humanos seguiu um corredor terrestre aberto entre duas placas de gelo, localizadas na região leste da América do Norte, mais especificamente na divisa leste entre Canadá e os Estados Unidos. Esta existência desse corredor terrestre é compatível com os dados ambientais que levavam ali a região montanhosa, a grandes lagos que foram povoados e que basicamente trouxeram também esses grupos de seres humanos ao local. Há diversas evidências que dividem a teoria entre historiadores responsáveis por se dedicar ao estudo da ocupação do continente americano, ainda que seja pelo Estreito de Bering, pelos polinésios ou até mesmo por esta rota alternativa. A certeza de que podemos ter é que muito antes das expedições de Cristóvão Colombo até resultar na descoberta da América, muitos outros habitantes viveram e sobreviveram nesse meio. Bem, este foi mais um resumão do processo histórico da ocupação da América. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo encontro.